Olá, queridíssimos alunos do nono ano do ensino fundamental. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mauro e estarei conversando com vocês durante todo o tempo aqui no nosso chat, aqui no Centro de Mídias do Estado de São Paulo. O título da aula de hoje, As Ciladas da Tecnologia. Nossa, título importantíssimo, bem legal. A nossa professora Mônica está aqui ansiosa para falar com vocês a respeito. Voltei! Eles estavam perguntando por nós. Ah, tá, porque na Eles sexta-feira houve aquele lapso, né? Então, está de volta. Você chama isso de lapso? É uma coisa rápida, uma sexta-feira, o pessoal tá muito bem. tranquilo. Gente, vamos lá então, título da aula, As Ciladas da Tecnologia. O tema da aula, análise textual e coesão sequencial. A etapa, vocês, né, queridíssimos, nono ano. Habilidade do currículo paulista, inferir efeitos de sentido, provocados pelo uso de recursos de coesão sequencial, conjunções e articuladores textuais, em textos de diferentes gêneros. Professora Mônica, sempre um prazer estar aqui com você. Vamos lá então? Vai mais uma aula? Obrigada, Mauro. Ótimo. Prazer também estar aqui contigo nesta tarde. Na sexta-feira eu estava fazendo meu cabelo, por isso que eu não vim. Foi por isso? Absurdo. A vaca foi lamber meu cabelo, gente, de vez em quando, né? Tem que mudar. Bora aos objetivos da aula. Presta atenção, hein? Ler e interpretar uma notícia. Revisar as características da notícia. Analisar aspectos argumentativos dentro dessa notícia e estudar elementos de coesão sequencial. Gente, elementos de coesão sequencial. Nossa, já falou uma besteira. Por favor, não. Vamos lá. Os elementos de coesão sequencial, gente, os articuladores. O Mauro tá rindo aqui. Vamos lá então. É ao vivo. Aula ao vivo. Se você rir, eu rio. Não, olha, é que eles são excepcionais, não é? A gente está aqui falando de texto argumentativo. Elementos de coesão sequencial. Sequencial. Isto. Sequencial. Eles são importantíssimos, os articuladores, as conjunções, os advérbios, os verbos. Eu vou tentar pincelar um pouquinho cada um deles, mas hoje a gente tem um tema bastante importante e vamos analisar um grupo específico de coesão sequencial. Vou explicar para vocês o que é isso, tá bom? E aí, eu tenho uma acolhida bem legal. Presta atenção aí que eu tenho mais um desenho da Emily Mayumi Okuno do Amaral. Vocês lembram da Emily que eu falei dela? Na aula em que a gente tratou lá da campanha publicitária, a gente fez uma campanha, aliás, alunos, muito obrigada, porque vocês já enviaram para mim várias campanhas publicitárias, lá da hashtag Defenda o Livro. Gente, eu vou tentar compartilhar o link com vocês sobre a petição que vocês têm que assinar. Vamos assinar, vamos mobilizar isso daí, e é importantíssimo a gente defender o livro, tá bom? Foi a Emily mesma que fez a ilustração da aula anterior, e ela fez a ilustração de hoje também. Bora voltar na tela, vai. Ela fez uma ilustração assim, ó. O que você vê, Mauro? Aliás, deixa ele beber a água dele. Quer que eu descreva? Este é mais o desenho da aluna Emily Mayumi Okuno do Amaral. Pense em um argumento que faça com que esse slogan me convença. Tá. Neste desenho tem as palavras ferem, cyberbullying, diga não ao cyberbullying. Temos um menino através de uma tela de, provavelmente, um celular, né? Provavelmente ofendendo uma menina, que ficou tampando os olhos, provavelmente chorando também. E ela diz... Aí tá bem pequenininho, quer que eu leia? Peraí que eu já Isso, vou... ele diz algo e ela chora. Ó, é assim, gente. Ela fez uma ilustração como se tivesse alguém saindo com uma cara bem brava, saindo da tela de um celular, tá? E esse menino está apontando o dedo. Observa bem as cores que ela utiliza. Ela utiliza vermelho, laranja, amarelo. Lembra que a gente falou, Mauro, sobre campanha publicitária? Isso, a importância texto, que tem as cores, as né, na cores. informação. Quando é laranja, quando é vermelho, é atenção. Você tem que prestar ali atenção, que tem alguma coisa algum tema bem polêmico. Consigo ler, professora? Conseguiste? Consegui. O que ele fala? O menino diz, o mundo seria melhor se você não existisse. E a menina? Será que seria mesmo? Ela pensa, né? Porque ele tem balão de pensamento. Será que seria mesmo? E o menino... olha só que interessante, o balão de diálogo dele é como tem o layout de um post. Você está percebendo? Exatamente. Por quê? Porque o tema está logo abaixo. Cyberbullying. Mauro, você enquanto professor de inglês, explica pra gente o que é o cyberbullying. Cyberbullying a gente fala relativo a redes sociais, né? Relativo ao mundo virtual, né? Cibernético, né? E bullying, uma tradução
em língua portuguesa a gente costuma usar a palavra bullying, né? Mas a palavra bullying significa intimidação. Ao pé da letra é intimidar. Para nós, né, fica o bullying. Cyberbullying seria agressões, intimidações nas redes sociais, no mundo virtual. E intimidação não é agressão física, por isso bullying. Bullying Exatamente. é todo aquele tipo de violência que não é caracterizada pela agressão física, não machuca fisicamente, mas as palavras têm um caráter mais, uma agressão moral, aquele sabe? famoso eu não fiz nada, né? Não, mas nossa, muito sensível, eu não fiz nada, isso aí é o bullying. A intimidação é quando você que recebe essa palavra, isso que o Mauro está dizendo, você recebe, você se sente mal. Então, se você se sentir mal, você foi intimidado, você sofreu bullying, tá bom? E o bullying, ele vem de um contexto dentro da escola, né? De um contexto escolar, não é? Sim, contexto escolar geralmente acontece em todos os lugares da escola, principalmente nos corredores, né? No pátio, é complicado isso aí. Pois é, mas também em todos os lugares, inclusive na sala de aula, né? Gente, eu vou pedir para abrir o chat, por favor, porque eu quero que os meus alunos, além de seguir a Emily aí no @mili08mai, sigam a Emily, ela faz trabalhos incríveis, inclusive ela já foi até, já disse, né, entrevistada pelo secretário da Educação, Rocieli, ela ganhou o prêmio da mão do Maurício de Souza, ela é uma aluna nossa incrível, que merece ser prestigiada. Eu quero que vocês aqui no chat coloquem para mim um bom argumento que faça com que esse slogan me convença. As palavras ferem. Aí, ó, presta atenção. Lembra que eu falei na campanha publicitária como um texto reivindicatório na aula da semana passada, de quinta-feira? Bom, para o texto da Emily ter todos aqueles pré-requisitos que a gente colocou lá, estão faltando algumas coisas, inclusive a argumentação. Algum texto, alguma coisa, alguma frase que fale para mim por que essas palavras ferem. Porque ela colocou o diga não, certo? Que é o conselho, ela colocou as palavras ferem como slogan. E qual seria um argumento para me convencer? Mauro, eles já começaram? Começaram a escrever parabenizando a aula, falando que sentiram sua falta na sexta-feira. Os alunos estão escrevendo bastante aqui. Vou procurar alguma resposta. Estão. Olha só. Sempre aparece esse. A Liv Stefan já colocou aqui, ó. Não faça com os outros o que não quer que faça com você. Esse é um bom argumento, eu acho. Exato, é o mínimo, né? Eu acho. É o exercício de empatia, né? Porque, às vezes, um comentário sobre o seu corpo, algo que você fez, machuca, né? A Rayana dizendo isso pra gente, verdade. Olha, a Ótimo. Mônica, olha que legal, Mônica Eduarda, legal, o nome dela é música. Olha só, Mônica Eduarda falou assim, e se fosse com você? As palavras ferem, e se fosse com você? Tem bastante gente que tenta argumentar respondendo com uma pergunta, não é? Ótimo, verdade. Olha, eu tenho uma pergunta aqui, né, que eu achei muito legal. Olha, Beatriz, eu vou usar isso aqui agora. Tá bom. Ela fala assim, olha, a internet é tão boa, por que deixar ela ruim? Nossa, Beatriz, é isso mesmo, é um negócio tão legal, por que você vai estragar esse negócio tão bacana, né? A gente já falou isso outras vezes, a gente já falou sim. Aliás, não foi aqui no 9º ano, não. Tô lembrando que foram em outros anos, acho que foi no 7º ano, a gente pontuou bastante sobre os males da internet, que não era para ter, mas tem. Exato. Tem, gente. A Eishla dizendo, não é porque está na internet que não vai machucar. Exatamente. A gente passa tanto tempo nas redes sociais hoje, no mundo virtual, as aulas estão acontecendo pela internet, você provavelmente está assistindo essa aula pela internet, ou pela TV, quem sabe, mas pela internet. Então, é um ambiente onde estamos passando muito da nossa vida. Então, é necessário deixar um ambiente seguro, bacana, tranquilo, um espaço legal de convivência. É legal que os alunos também se manifestam e vocês colocam as opiniões de vocês. O Flávio Enzo pontua aqui, ó, agressão verbal fere mais do que a agressão física. Sério, Flávio? Poxa, olha só, você é sentimental, eu não estou colocando a sua opinião em xeque aqui, estou dizendo que nem está certo, nem está errado, mas existe isso, gente, existe. Às vezes, uma palavra lançada pode machucar mais, segundo Flávio, do que um soco bem acertado, um soco de direita. É verdade, a gente só sabe as consequências disso quando a gente passa pela situação, né? Então é bom tratar as pessoas com respeito, né? A Gabriele diz aqui, quando alguém pratica bullying, revela mais de si mesmo do que do outro, né? É importante, do caráter, né? Ou da falta dele.
Toda vez que eu vou falar desse assunto, eu fico muito pensativa, mas muito mesmo, porque aqui vai fazer 2 décadas que eu sou professora e eu já vi vários casos de bullying, vários mesmo. Eu já tive aluna que se suicidou no meio do ano letivo, que sofria muito bullying. Nós sabemos de vários casos e é legal até pontuar, professores que estão aí no chat, não sei se vocês sabem, se vocês estão aí antenados, mas a LDB teve alteração, acho que ano retrasado, né? 2017, acho que foi em 2018. Foi na virada para 2018, a LDB teve uma alteração lá no artigo 12, 11, por aí. No artigo. Se não foi no 12, foi no 11. A LDB, ela teve uma alteração e colocou o bullying e o cyberbullying como obrigações da escola. Nós temos que lutar contra isso e temos que promover isso. Eu lembro bem, a cultura da paz dentro da escola. Sim. E aí eu lembro muito bem que isso aconteceu lá na minha escola, na Tidsetuba, e a gente fez um ato ali, lembrando dessa aluna e tal. Eu trabalhei bastante com os alunos, na época tinha terceiro. Gente, é muito importante colocar textos como o que a gente vai ler agora dentro das aulas para que a gente discuta o bullying, o cyberbullying, promovendo a cultura da paz e também evitando-o. Temos que evitá-lo, não é? Inclusive a cultura da paz no nosso chat. Né? Muito. Muito bem. Nosso chat. Olha, o chat do nono ano está melhorando, não é? Está melhorando. Claro. Não, estou adorando, mas a gente fala que a gente está aqui todo dia, o dia inteiro, isso. Né? Então é por isso que é importante, né? Professores, nós, né? Vocês, conversar entre vocês, né? Sobre essa cultura da paz. E nós aqui, cada um fazendo a sua parte. Isso aí, é isso mesmo, olha. Bora começar a leitura? Claro. Leitura do texto, As Ciladas da Tecnologia. Bom, é uma notícia. Como notícia, você tem ali a manchete, o título e um lead. Em agosto, dezenas de adolescentes em todo o Brasil sofreram algum tipo de assédio ao acessarem as redes sociais. Os avanços da tecnologia e seu acesso relativamente fácil à maioria dos jovens brasileiros não mudaram as situações de perigo a que eles frequentemente são expostos. No último mês, segundo Elaine Patrícia Cruz, correspondente da Agência Brasil, 24,3 milhões de crianças e jovens tiveram acesso à internet no país. Você continua esse? O fato de acessarem de suas casas, na presença dos pais, não intimidou aqueles que, de alguma forma, procuraram uma oportunidade para praticar crimes. Em agosto, os crimes sexuais lideraram a lista dos boletins de ocorrência registrados pelos responsáveis. Esses delitos vão de elogios picantes a convites para encontros, chegando a aliciamento para prostituição, tráfico de pessoas ou tráfico de drogas. Afastar os jovens da internet ou do acesso às redes sociais não seria a solução, visto que a exclusão do mundo digital não tem nenhum sentido atualmente, diz Alberto Reis, psicopedagogo. O que urge é a conscientização desses perigos aos jovens por parte de pais e educadores. Nesse sentido, a escola tem papel preponderante e pode vacinar toda uma geração contra esses criminosos oportunistas, complementa o especialista. Gente, esse texto foi adaptado, tá bom? Os professores que tiverem acesso aí ao caderno do aluno vão ver que eu adaptei um pouquinho, tá bom, para a aula de hoje. E se vocês perceberam, conforme a gente lia e passava os slides, algumas palavras lá estavam em negrito, estavam bem destacadas e depois a gente vai tratar. Mas vamos fazer uma breve análise desse texto? Bora, o chat está aberto, então bora responder aqui na tela. Primeira questão, gente. As palavras elogios e vacinar, elas estavam lá entre aspas. Elas apareceram no texto entre aspas. E por que elas apareceram entre aspas? E aí vocês vão lembrar do uso desse acento, tá? Desse sinal de pontuação. Elogios e vacinar apareceu para destacá-las na oração como um neologismo ou uma gíria, para explicar o sentido expresso pelo título e o subtítulo, para destacá-las por serem usadas fora de seu contexto normal, ou para explicar uma citação importante sobre o
tema do texto. E aí, gente, ó. Uma chuva de letra C aqui. Que ótimo, eles são ótimos. Gente, tá muito rápido esse Muito já. rápido. Por isso eu falei nome de ninguém, porque não dá, tá muito rápido, né? Gente, Mas bacana. Não, ou vocês entenderam muito Legal. e tá passando assim, uma velocidade. Bacana, gente. Na tela aí que eu vou colocar a resposta para vocês. Isso aí. Sim. Elogios e vacinar, elas estão sendo usadas fora do seu contexto. Vou até pegar aqui vacinar, porque está bem pertinho para mim. Nesse sentido, a escola tem papel preponderante e pode vacinar. A escola, ela traz a educação. Então, a educação e o conhecimento é uma vacina para que todos se protejam contra esses criminosos, oportunistas que utilizam da internet. É um meio covarde. Eu vi aluno passando aqui nas opiniões e falar assim, é só desligar o computador. Mas aí você pensa que é fácil? Se você leu ali alguma coisa que te ofendeu, que te intimidou, você desliga. Não tem como você desligar o computador e aquilo sair da sua cabeça assim. Não, mas também tem a questão da liberdade, né? Quer dizer que agora você não vai usar o que você tem direito, porque tem pessoas lá que são mal educadas, pessoas que não têm caráter. Peraí, não. Desligar o computador, claro, né? Mas porque eu quero, porque você quer, não porque alguém me obrigou, porque alguém está ofendendo. Exatamente. Né? Exatamente. Tem a sua liberdade e que você pode usar, mas também é questão de como que a gente se protege contra isso, né? Então, por isso que é mais fácil a gente falar da conscientização, do alerta, né? Do impacto que isso causa na vida das pessoas. Exatamente. E aí, bora lá, a gente vai continuar em análise aí para entender direito esse texto, para depois falar das coesões lá. Presta atenção ainda. 2. Com as suas palavras, gente, com as suas palavras. Explique como você entendeu o título do texto. O título eu vou relembrar. As ciladas da tecnologia. As ciladas, você entendeu como isso? As ciladas da tecnologia. Coloca pra gente aí, pontua pra gente. Ó, estão falando assim, não lembro o título. É as ciladas da tecnologia. É o título da aula, né? É o título da aula. E a 3, a terceira, de acordo com o texto, a quais perigos estiveram expostos os jovens, os adolescentes que acessaram a internet no último mês? Eu recebendo participações com relação à primeira pergunta. E aí? Na realidade, a segunda pergunta, né? As armadilhas do lado ruim da tecnologia, é o que diz o Jonathan. Okay. A Juliana diz as coisas ruins da tecnologia, né? E assim sucessivamente. As ciladas são as coisas ruins da ruins. Tecnologia, é o que diz a Nathalie. As coisas ruins da tecnologia são o quê? É um mouse? É um programa? Não, gente, que vocês têm que pontuar, vocês têm que ser mais cirúrgicos. Será que a cilada da tecnologia está na mão do produto, está na mão do notebook? Ou está o quê? Está a gente vai começar a culpar o automóvel porque as pessoas dirigem alcoolizadas, vai começar a culpar o automóvel porque tem atropelamento. Se todo mundo começar a dirigir de maneira correta, Mauro, né? Adorei esse seu argumento. Adorei. Agora estão aumentando o número de acidentes, por quê? Porque a indústria automobilística aumentou exageradamente. Vamos proibir os fones de ouvido, porque as pessoas estão ficando surdas. Eu adoro fone de ouvido. Que bom que tem fone de ouvido, eu moro em apartamento. Tem que ter fone de ouvido. Agora, existem as consequências, tem que usar com prudência, né? Lembrei do meme. Enfim, a hipocrisia. Exato. Não, a culpa é do computador. A culpa é do computador, exato. Ele tá aqui, ele é o culpado. Não, tava aqui, ó. Não, então eu tinha que xingar alguém, né? Peraí, por favor, né, gente? Olha, tem gente pontuando assim, o que eles estiveram expostos? A quais perigos? Teve o Lucas aqui que pontuou. Assédio, por exemplo. Sim. Isso, e o Renan Otávio, ele diz, entendi o título como uma armadilha, diversas emboscadas, né, da tecnologia. Né? Que é isso. Bom, muito bom. Aí tem gente que aumenta, ainda amplia aí o sentido do texto. Sites impróprios, fofocas, preconceito, tudo isso está envolvendo cyberbullying, disse o Guilherme Henrique. Muito bem, Guilherme. As armadilhas, segundo a Micaela, está nas pessoas que a usam, né? Ela fazendo coro, né? Concordando muito conosco bem. aqui, né? Isto. Muito bem. E aquela questão 3 estava lá na parte que o Mauro leu ainda. Elogios picantes. Quem nunca, não é, gente? Isso é o assédio também. Isso é cyberbullying, tá? Você tem que ter a sua liberdade ali, não sentir que está sendo intimidado, como a gente está bem pontuando aqui. Não é não, inclusive na internet, né? Boa, Mauro. Não é não. Isso mesmo. Continuando. 4. Gente, o texto propõe uma solução para o problema apresentado. Vocês lembram se ele propõe? O Mauro falou, o Mauro deu um spoiler. Toda vez que ele vai defender,
Ele fala uma palavra, gente, que foi a palavra, a solução que o problema apresentou. Qual será a palavra? Como combater o cyberbullying, hein? O texto propõe, eles colocaram sim, mas eu quero saber qual. Dê essa palavrinha. Qual é a palavra que ele propõe como solução? Eu já vi. É que tá passando tão rápido hoje. O que tá acontecendo? Temos 10 mil alunos aqui. Eles estão. Bem legal, bem legal. Eles guardaram bastante mensagens para usar na última aula, gente. Olha, já vi resposta aqui. Opa, vi. Não, sumiu. Não, apareceu. A Isabela diz a resposta que está no texto. A Gabriela também. A palavra conscientização. É essa mesmo, boa. E aí, a 5, gente, comente o que você entendeu sobre o trecho. Bora lá, quero ver uma chuva de comentários aí. O fato de acessarem de suas casas, na presença dos pais, não intimida aqueles que, de alguma forma, procuraram uma oportunidade para praticar crimes. O que quis dizer esse trecho aí? Então, vamos lá. Bora lá. Repito, o fato de acessarem de suas casas, na presença dos pais, não intimida aqueles que, de alguma forma, procuraram uma oportunidade para praticar crimes. Então, o que você entende desta citação do texto? Eles estão colocando ainda da primeira, conscientização. Ai, tem gente aqui que já viu, eu já vi, questão de que os pais nem ligam, os pais não vigiam. Gente, isso acontece, hein? Isso também acontece, hein, Mauro? Os pais não vigiam, né? Hoje em dia a gente já pode ter um controle ali sobre tudo que o Google vai acessar, o YouTube e tal. Os pais têm que ficar ligados, né? E aí tem pai que não vigia mesmo, é verdade. O Leandro está dizendo isso aqui. Hoje o pai está off, né? Longe de casa, né? Compartilhar das redes sociais, de certa forma, é você compartilhar da vida social do filho, né? Isso é importante mesmo. Entenderam bem. Olha, vocês estão caminhando bem para entender. A analista está dizendo aqui, ó, que eles podem cometer crime em qualquer lugar. Foi o que ela entendeu. É verdade, gente. 5, né? Aí se a gente se aprofundar mais, vai lembrar também da pedofilia, que pode acontecer ali aos olhos dos pais, e aí acontece, infelizmente. Aí tem mais 2 questões aí na análise textual, que estão lá no material lá, tá bom? Do São Paulo Faz Escola, presta atenção. Em sua opinião, o frequente acesso à internet, eu acho que as 2 a gente pode juntar aí. Vocês podem colocar pontos de vistas aleatoriamente, tá bom? Em sua opinião, o frequente acesso à internet e às redes sociais favorece a mudança de comportamento dos seus usuários com relação às suas ações diárias? Quais seriam essas mudanças? Quer dizer assim, você utilizando todo dia as redes sociais, a internet, você acha que você vai mudar? Em que sentido? E aí, complementando, as possíveis mudanças de comportamento provocadas pela influência das redes sociais e da internet em geral, podem também interferir nas relações sociais, pessoais, interpessoais? De que maneira, gente? Olha lá. O Gustavo disse que muda o humor das pessoas. Ai, falou tudo. Verdade. Dependendo do que a gente vê na rede social, antes de sair de casa, muda todo o humor. É verdade. E o Natan diz que, sim, mudanças psicológicas e emocionais. Boa. Verdade. Olha, eu estou falando aqui, é verdade, a gente sempre falando sobre a argumentação, para eu atestar que é verdade, eu teria que colocar um fato, tá bom? Por enquanto são só opiniões de vocês. Mas é verdade concordando, né? Você está concordando com o aluno, né? Sim. É verdade segundo o seu ponto de vista, tá certo. Mas a gente já vai levando aí que a gente vai produzir textos de opinião aí para frente, só vai complementando as ideias aí. Tem mais gente falando coisa interessante, Mauro? Tem a Rayana dizendo que a gente acaba pegando algumas gírias famosas da internet, né? É verdade, muda o nosso comportamento, até a linguagem. Mas a TV fazia de uma outra forma isso, até os anos 90, 2000, né? Agora a internet ocupou esse espaço, né? Termos como hashtag, lacrar, né? Estão no cotidiano. Ai, teve aluna aqui que falou suicídio. Gente, porque a gente estava falando do cyberbullying. Sim, por isso que a escola agora a gente tem, na teoria, também tem que colocar em prática, porque a gente tem lá na LDB, tá bom? Na nossa lei, a gente tem que cumprir, a gente tem que lutar contra isso e promover cultura da paz dentro do ambiente escolar, tá bom? Inclusive agora, nessa época de ensino remoto, mediado por tecnologia, a gente tem que lutar contra o cyberbullying, não é, Mauro? Sim, verdade. Combater tudo que
Tudo que de fato é de certa forma nociva, né? Que ataca os comportamentos sociais são pertinentes. Trabalhar um exercício de empatia, se pôr no lugar do outro, isso é importante. Isso, gente, super importante. Mas é que tem um negocinho assim, eu tenho que continuar aula, mas sempre vem alguma coisa na minha mente. Sempre tem aquilo, você estava dando exemplo no começo da aula, eu penso, tem gente que escreve lá e não é nada. Ai, para mim isso daqui não é nada, então eu vou brincar com ele assim. E para o outro é uma ofensa, para o outro intimida, não é? Então se a gente medir pela nossa régua, a gente pode cometer bullying sim, Mauro. Tem que notar que a internet, ela amplifica tudo. A internet é você amplificado. Você fala algo na internet, você não controla mais aquilo. E você agride mesmo as pessoas. Assim, às vezes não querendo, mas provavelmente querendo também. Olha, né? eu penso sempre assim. Na dúvida, se eu tiver uma claro. dúvida, será que a professora Juliana está ali, gente? Imagina se eu for fazer um comentário para ela ali, né, Ju? Ela está ali, gente, vocês não estão vendo. Será que se eu fizer esse comentário, ela vai se sentir mal? Na dúvida, eu não vou escrever, né, Ju? É melhor não, né? Ela tá falando Na assim. dúvida não faz. Na dúvida, não comente. Não comente, porque né? às vezes a gente tem ali o dedinho rapidinho para comentar. Nossa, essa roupa tá furada. Precisa. Será que se eu comentar que a roupa dela estava furada ali na foto, será que é legal? Será que ela vai gostar? Então, se eu estiver na dúvida se a Ju vai gostar ou não, que eu comentei que a roupa dela está furada na foto, eu não vou escrever. Então, mas, professora, a responsabilidade, professora Mônica, que o século XXI pede para a gente. Porque eu falei dos anos 90, 80, 70, a gente tinha, para publicar algo, você tinha que passar por uma sequência de fases. Era o editor, era o revisor, era um monte de gente. Achar tudo isso para poder publicar. Aí você publicava. Hoje a internet possibilitou essa maravilha, que é você pensar algo e já instantaneamente publica. Então isso também pede uma responsabilidade muito grande de cada indivíduo, né? Que se antigamente você tinha lá o escritor, que é o cara que é a antena de uma geração, hoje todo mundo é uma antena, todo mundo recebe e envia coisa. Isso é muito importante porque pede responsabilidade. Falou tudo. Gente, olha, dito tudo isso, agora vamos à gramática que a gente estuda a partir de um texto também. Então, bora lá. Vamos pensar na notícia, eu disse lá nos objetivos que a gente ia revisar algumas coisas da notícia. Bom, gente, no texto lido, observe que a partir do lead nós conseguimos responder várias perguntas, inclusive as perguntas básicas da notícia. O lead era assim, ó, em agosto, dezenas de adolescentes em todo o Brasil sofreram algum tipo de assédio ao acessarem as redes sociais. Bom, vocês têm que entender que uma notícia, ela tem a manchete, que chama a nossa atenção, embaixo tem um lead. Esse lead é um mini resumo do que a gente vai apresentar no corpo. São perguntas básicas da notícia. O que, como, quem, onde, quando. Então, olha só, o que aconteceu? Algum tipo de assédio. Como aconteceu ao acessarem as redes sociais? Quem sofreu esse assédio? Dezenas de adolescentes. Onde? Em todo o Brasil. E quando foi? Em agosto. Vocês viram que eu destrinchei todas as respostas dessas perguntas básicas a partir do lead. Notícia é isso. Não se esqueçam, a gente só vai ali a caráter de curiosidade. Aí agora a gente vai falar do que é a tal coesão, gente. Olha, eu coloquei até ali explicando já que a gente fala muito em coesão e coerência. A coesão e coerência de um texto. Gente, toda vez que eu falar em coerência, é o encadeamento das ideias num texto. A coesão é a amarração delas. Olha para mim aqui, rapidinho. Eu vou dar um exemplo até, professores, aí que eu utilizo com os meus alunos quando a gente vai tratar de texto argumentativo. O texto argumentativo, principalmente, ele tem uma progressão. Ele começa e ele dá numa culminância, certo? Eu não posso pensar que esse texto é como se fosse um encaixe, sabe? Um jogo de encaixe em que eu pegue o terceiro parágrafo e eu posso transferi-lo para o primeiro virar o terceiro e eu ficar jogando com esses parágrafos, porque aí mostra que não tem um encadeamento. Geralmente uma ideia vai gerar a outra, vai abrir o caminho para essa outra. Então, o texto que não está coerente, às vezes ele dá voltas e não chega a lugar nenhum. O encadeamento de ideias é a tal da coerência, tá bom? Eu não vou tratar dela agora, porque às vezes seu texto ali, ele precisa de coerência, tá bom? E aí a gente trata uma outra hora. Mas
coesão é como eu vou amarrar. Então, se o texto está bem encadeado de ideias, ele vai primar ali pela coesão. Ele vai trabalhar bem com algumas palavrinhas, alguns elementos que costuram. Eles vão entrelaçar tudo isso daí, todos estes argumentos que a gente coloca nos parágrafos, tá? Então, a coesão sequencial estabelece as conexões, como eu estava dizendo. São as relações linguísticas que os conectores estabelecem entre os períodos, com o uso de conjunções, advérbios e pronomes, por exemplo, tá bom? A gente já estudou os conectores, a gente já viu quando falamos de períodos compostos por coordenação. A gente ainda precisa pontuar um pouco da subordinação, tá bom, gente? A gente ainda continua falando de conectores. Mas a habilidade de hoje era sobre coesão sequencial. E eu vou continuar. Presta atenção que eu peguei exemplos do texto. Conectores podem estabelecer relações semânticas. Toda vez que falar relação semântica, é de significado, certo? Analise aí. Lê para mim, Mauro, esse trecho retirado do texto que está entre aspas. Os avanços da tecnologia e seu acesso relativamente fácil à maioria dos jovens brasileiros não mudaram as situações de perigo a que eles frequentemente são expostos. Olha lá, a gente tem uma palavrinha em negrito, como eu tinha lá ao longo do texto, tá bom? Frequentemente. E o frequentemente, gente, bom, a gente acaba tendo que estudar para preparar a aula. Isso daí não está no caderno do aluno, vocês viram lá. Eu peguei um texto que está no caderno do aluno para a gente trabalhar a habilidade do terceiro bimestre. E o que é interessante é que frequentemente termina com mente, mas ele não faz parte do grupo dos advérbios de modo. A gente tem duas exceções, ó. Volta aqui para mim, olha para mim. A gente estuda já desde da morfologia, que a gente vai ver lá no sexto, sétimo ano, que os advérbios terminados em mente são advérbios de modo. Mas a gente tem dois casos, a gente tem sempre uma exceção na gramática, não é? Na língua portuguesa, sempre tem uma exceção. Então, a gente tem duas exceções dos advérbios de modo. Uma é a palavra raramente e a outra é frequentemente. Raramente vai virar advérbio de negação e frequentemente advérbio de tempo. Então, a relação semântica que ele vai conferir ali naquele trecho é temporal. Aí, presta atenção novamente. Eu vou colocar aí para vocês. Este termo, esse frequentemente, foi responsável por estabelecer a conexão nessa sequência. Porque ali, depois do frequentemente, eu tenho um outro período. Por mais que sejam com poucas palavras, eu tenho um outro período. E aí, o que aconteceu nessa sequência? Ele garantiu coesão às partes e agregou um valor semântico, que é o valor de tempo, ao período. Gente, eu amo tratar de modalização, articuladores. Aliás, eu gosto de conectores, porque eu gosto muito de escrever textos e brincar com isso. Sabe, Mauro? Eu escrevo, não sei se você faz isso. Quando você vai escrever um texto de opinião, argumentativo, você coloca o quadro de conjunções subordinadas e coordenadas do lado e fica brincando. Eu já usei essa, agora eu vou usar outra. Verdade, trocar, isso? Né? Verdade. Você faz? Bastante. Porque tem gente que usa só o mesmo, Ou então a gente né? começa a trabalhar o texto e faz ele de maneira completa, sem usar os conectores. Aí você pensa, peraí, eu posso articular melhor isso aqui. Aí pega lá a lista de conjunções e começa a organizar melhor, encadear melhor o texto, né? Fazendo a coesão. Gente, porque às vezes a gente tem vícios de linguagem, são vícios. Tem gente que adora escrever isto é, não sei o que, não sei o que, isto é, não sei o que, não sei o que, isto é, não sei o que, não sei o que, isto. Gente, aí seu texto não fica legal, ele não fica fluido. E para que a gente tenha uma sequência legal, para que a gente consiga lê-lo do início ao fim sem travar, a gente tem que fazer essas trocas, hora ou outra. Tem até um termo chamado queísmo, que você usa muito o que. Na fala, a gente alterna a fala com o gesto, aumenta a voz, diminui a voz. Agora, no texto, ele tem que estar completo e perfeito para você ler, tem que estar agradável, né? Então, é necessário usar a coordenação. Se não me falha a memória, Mauro, na aula do segundo bimestre, em que eu falo sobre fake news, tem um slide falando o queísmo. A gente fala ali sobre o pronome, o caso do que, e aí eu falo do queísmo lá, que é um problema que a gente serve para um monte de coisa. Não é? Isso, então. E o que tem mais de dezenas de funções, né? Exato. Vamos tentar variar, usar outros, não?
Bora tentar fazer no chat aqui um exercício, gente, por Claro. quê? Porque a aula é de 40 minutos. Eu expliquei o que, que é essa coesão, que são aquelas palavrinhas que a gente vai colocando para costurar, tá bom? E observa aí, vamos tentar fazer nós juntos aqui entendermos qual é a importância dessas palavrinhas? No chat agora, chat aberto. Eu tenho 1 e 2. Observe os elementos de coesão sequencial, que é aquele que garante, né, o andamento do texto, a sequência bem trabalhadinha dos períodos, e analise a relação que eles estabelecem. Vocês vão ver aí se é como outro um advérbio, se é pronome, se é conjunção, e vai falar para mim qual o papel dele. A gente tem aqui, ó, 1. Você quer ler, Mauro, por favor? Claro, número 1. Em agosto, os crimes sexuais lideraram a lista dos boletins de ocorrência registrados pelos responsáveis. Esses delitos vão de elogios picantes a convites para encontros. Então, tá vendo a palavra esses? É o elemento que está grifado, o É, elemento de coesão. Ele é o quê? Ele é o quê, hein, gente? Fala pra gente. Coloca 1 aí, tá? Tem gente pedindo, fecha o chat, porque o pessoal fica brincando, mas só que agora o chat tem que ficar Pronome. aberto. Pronome, Ah, já tem? Já tem? O Paulo Henrique disse pronome. Mas teve gente que colocou pra gente pronome possessivo. Ele Não. marca posse? A relação de semântica dele é posse, não, Mauro? Não é. Pronome possessivo meu, seu, teu, né, sua, que indica posse. Não, nesse caso não. A palavra esses, então, ela não vai marcar posse. Ela marca o que ali naquele período. Agora eu vou ler o 2. Enquanto coloca na tela novamente, vocês vão tentar ver o 1. Vou colocar... Ah, já teve gente que mostrou. Agora vários. Muito bem, demonstrativo. Isto. Ela está fazendo ali uma referência lá aos crimes. E aí não precisou se usar novamente a palavra crimes sexuais. O 2 nós não lemos. Afastar Leia, os jovens por da favor. internet ou do acesso às redes sociais não seria a solução, visto que a exclusão do mundo digital não tem nenhum sentido atualmente. Agora, quando eu coloco essa, gente, eu quero ver como é que estão aí o andamento. Porque nem sempre o Centro de Mídias consegue acompanhar o ritmo dos professores. Os professores estão trabalhando pra caramba. Vários professores falam comigo. Professora, já estamos trabalhando isso aqui, isso aqui. Às vezes, a gente aqui fica meio preso, amarrado por conta das habilidades que a gente tem que trabalhar e não consegue explorar. Mas eu sei que vocês trabalharam os períodos compostos por subordinação. Já deu uma dica. O que seria esse visto que, hein? O que seria, hein? Alguém já falando? Conjunção. Tá, conjunção que? Agora a gente tem 2 tipos de conjunção. Tá vendo que ela tá conectando períodos. É conjunção coordenativa ou conjunção subordinativa? E que relação semântica a gente tem aí? Será? Vamos colocar na tela novamente, gente, rapidinho, só para eles falarem, porque já responderam aqui aditiva. Mas por que aditiva, gente? Aditiva adiciona. Vários colocando subordinativo. Ai, meu Deus, tá vendo como eles são inteligentes? Olha só aqui, Mauro, tá vendo? Estou vendo. Olha, tem professores falando que eles às vezes confundem. É verdade, mas, tem muita gente acertando. Uma conjunção subordinativa causal, gente. Por quê? Porque o visto que apresenta a causa de alguma coisa que foi apresentada anteriormente. Então, na frente eu tenho a causa, não é? E o visto que, como uma conjunção subordinativa, ele é um elemento de coesão sequencial muito importante. Eu volto a falar sobre isso, eu só apresentei o assunto hoje. E vamos ali só falar a proposta de atividade para vocês. Olha só, gente, sabe ali aquelas perguntas? Vocês podem voltar essa aula ali pelo YouTube, pode assistir tudo novamente, podem colocar no caderno de vocês respostas de todas. Então, vocês vão colocar 1, 2, 3 e foi até a 8. A gente teve 8? 7 perguntas. Então, você tem ali 7 respostas. Se vocês colocarem bem bonitinhas cada resposta, vocês vão conseguir juntar todas as suas opiniões ali em um texto. Vocês vão poder construir das suas respostas um texto com o tema da aula, falando sobre cyberbullying. Como é que vocês vão costurar todas essas opiniões que vocês colocaram ao longo das respostas dos exercícios de 2 a 7? Com elementos de coesão sequencial. Então, fica aí uma dica. Toda vez que os seus professores trabalham com vocês, essas questões, essas análises textuais são para te dar subsídios para escrever o seu próprio texto. Você pode treinar com essa aula,
Só ali, o que aprendemos na aula de hoje, vamos tentar sistematizar rapidinho, que a notícia, gente, ela também pode trazer argumentação, que a gente realiza análise textual e, a partir dela, percebemos como podemos construir os nossos textos, que foi isso que eu disse aqui ao final. A gente revisou algumas características do gênero notícia, a gente também analisou o uso dos conectores enquanto elementos de coesão e viu como eles são importantes na construção do texto de opinião. Fica aí na tela o QR Code, o link para você contar o que achou da nossa aula. Mauro, muito obrigada. Eu que agradeço, professora. É muito bom estar de volta, não é? Para o 9º ano. Sim, sempre. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.